Na internet existem muitos desses vídeos de icebergs, que basicamente consistem em que sempre que uma obra televisionada acaba se tornando muito popular, ele acaba recebendo esse tipo de vídeo. E os vídeos de iceberg funcionam da seguinte maneira: funciona como se comparassem um iceberg literalmente com todas as informações sobre esta tal obra. A ponta do iceberg, a parte que fica visível na água, é a parte que todos nós, meros fãs da obra, sabemos sobre ela, coisas que já foram nos informadas nas próprias produções e com os criadores. Mas o resto do iceberg, que é aquela parte que fica debaixo d'água que não conseguimos ver, são exatamente a mesma coisa com essas determinadas obras. São coisas que não sabemos, coisas que os diretores e produtores sabem, mas que nunca revelariam para nós, quer dizer, não de primeira linhagem. A maioria dessas coisas são teorias de fãs, às vezes especulações, mas nunca, ou quase nunca, se tornam realidade. Às vezes são só teorias mesmo. E bom, na internet muita coisa viraliza muito rápido, e com essa viralização acaba sendo criados conteúdos de iceberg, e eles são bem variados. Tendo em vista, claro, que eles só existem por causa dos servers, por causa dos fãs, da comunidade que essas certas coisas têm. E bom, ultimamente o universo Resistência anda crescendo aqui no YouTube, quer dizer, não estatisticamente, mas quando eu digo crescendo, digo que já estamos no final da segunda temporada e nos planejamentos iniciais de uma terceira temporada, onde aí sim muitas coisas serão reveladas no futuro dessa incrível lore que vocês tanto acompanham. Mas, é claro, o universo Resistência é todo um universo, uma lore, uma história, uma grandiosíssima história dividida em vários capítulos que foi totalmente orquestrado por mim. Eu criei esse universo. E existem coisas dentro desse universo que eu nunca cheguei a apresentar a vocês em um episódio da série. Tem muitas coisas aqui que simplesmente eu sei, mas que vocês não sabem. E muitas dessas coisas acabam sendo deixadas de fora dos episódios para não interromper o foco narrativo do que está acontecendo. Mas elas existem, são reais aqui. Muitas vezes sim, outras vezes não. E aqui eu vim mostrar a vocês, bom, digamos que é acima da hora, vim mostrar a vocês o incrível, ou às vezes até inesperado, iceberg do universo Resistência. E nesse vídeo em específico, eu pretendo contar tudo o que há dentro do universo Resistência. E a diferença dos outros icebergs, do habitual que vocês estão acostumados a ver na internet, tudo o que será apresentado nesse vídeo é canônico. Ou seja, aqui não vão ser só teorias feitas de fãs, aqui não vão ser especulações, não vai ter nada além de coisas reais que sim, acontecem dentro do universo Resistência, coisas que são oficiais e canônicas. Qualquer coisa além disso não será mostrado nesse vídeo. Então, sentem-se nos seus sofás confortáveis, peguem um cobertor, uma pipoquinha, um refrigerante e se preparem, porque o que eu vou contar aqui, ninguém mais sabe além de mim. A história desse universo. Tudo começou há cerca de 6 anos atrás, mais especificamente durante o lançamento do primeiro trailer do tão aclamado filme Godzilla vs Kong, que era um lançamento que todo mundo que era fã de monstros gigantes estava aguardando acontecer. E na época, quando surgiu o primeiro trailer, a internet só falava disso. Foi um fenômeno muito bom. Eu acho que eu tinha cerca de 13 ou 14 anos quando isso aconteceu. E quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei tão fascinado e tão vidrado com aquele trailer, com tudo que estava sendo me apresentado ali, que eu simplesmente pensei, eu devo conhecer esses personagens, eu quero entender melhor esses personagens, porque aí, quando eu for entender o filme, quando eu for assistir ao filme, a minha interação e o meu conhecimento com esses personagens vai ser tão amplo que a minha experiência vai ser 3 vezes maior.
Então, através de umas fontes confiáveis que eu tinha na internet, que era a própria internet, eu comecei a procurar toda a história desses dois. E o que eu descobri foi que a franquia Godzilla não se limitava aos filmes atuais. Também tinha os antigos, os clássicos. Foi aí que eu descobri a era Heisei, Millennium, Showa e muito mais. E o King Kong, a mesma coisa. Eu descobri o clássico de 33, alguns reboots, a versão de 2005 que eu tinha muito medo quando eu era criança. E hoje eu conheço esses dois personagens de uma forma tão ampla que eu me admirei demais com aqueles personagens, com aquele universo, com aqueles monstros, aquelas criaturas maravilhosas. E eu desenvolvi um encanto por filmes de monstros gigantes, não só do Godzilla e do Kong, mas no geral, porque eu acabei descobrindo outras franquias, como por exemplo o Círculo de Fogo, que é uma franquia que eu adoro. E então, com a minha frágil mente de jovem criativo, eu comecei a pensar, por que eu não crio os meus próprios monstros e começo a imaginar como que seria uma interação deles com os que já existem na cultura pop? Seria uma coisa interessante, e com a minha criatividade eu poderia desenvolver várias histórias boas. Foi aí que eu comecei a fazer um processo de seleção, entre aspas, natural, para começar a criar os meus próprios monstros. Basicamente o que eu fazia era pegar uma característica de um animal que existe na vida real e misturar com outros. E a primeira cobaia a cair nessa mistureba aí que eu fiz, surpreendentemente, foi o Zebras. Zebras foi o primeiro kaiju a ser criado. Basicamente o que eu fiz foi pegar um conceito de uma zebra, misturar com uma cauda de crocodilo, chifres de bode e então misturar tudo. E aí surgiu o Zebras, que ao longo dos anos foi atualizado várias vezes para ser diferente, e então chegou ao formato que ele é hoje. E atualmente eu agradeço bastante por eu ter entrado em contato com a franquia Godzilla e a franquia King Kong e todas essas franquias de monstros gigantes no geral. Porque se não fosse por eles, eu nunca teria desenvolvido o que eu desenvolvi até hoje, que é a existência dos meus kaijus, porque logo após os Zebras, eu inventei o Exércitos, os Onyxes, o Lizzie e por aí vai. Então até hoje eu estou criando novos kaijus, novas histórias e estou expandindo esse universo, ao ponto em que hoje é um universo solo. Antigamente eu pensava como seria uma interação entre os meus personagens e os personagens que já existiam. Mas então eu comecei a pensar mais além e criei um universo próprio para esses personagens. Criei um universo onde todas as histórias são fechadas, uma coisa única para eles. Que hoje tá dando certo, não é à toa que tá virando conteúdo de vídeo aqui. E vocês gostam disso, então eu devo a Godzilla vs Kong tudo o que eu criei a esse canal. Os personagens. No universo Resistência existem muitas espécies de kaijus, cada uma separadas por características e habilidades. São as três principais: os Zebras, que foi o meu, entre aspas, experimento genético primário para criar essa espécie diferenciada de monstro. O Exércitos, que é uma mistura entre as principais características do Godzilla com as principais características do Kong, ambos sendo do Monstroverso. E o Feral Kong, que só existe aqui porque eu acabei descobrindo que o King Kong só está em domínio público por conta de uma novelização que foi lançada antes do filme de 33. Caso contrário, Feral Kong nunca teria existido no universo Resistência, e nunca teríamos esta versão do King Kong adaptada para o universo Resistência. O máximo que teríamos é o Gigantopithecus, mas isso é irrelevante. E é claro, como toda grande produção de monstros gigantes, sempre tem que ter os personagens humanos, para que quando nós fôssemos ver os filmes, a gente se sentisse no lugar daqueles humanos e tentasse imaginar como que aconteceria se nós estivéssemos no lugar deles. Só que diferente de outras grandes produções, onde a maioria dos humanos atrapalham a história, eu queria ter criado um universo onde os personagens humanos não são um incômodo para a trama. Eu queria tentar desenvolver eles de uma forma boa, para que a gente não sentisse ódio quando eles aparecessem em cena. Eu queria que a gente se sentisse confortável com esses humanos. E foi uma tarefa muito difícil, mas eu acho que eu consegui. A primeira criação foi o Calton, que é o líder da Civ, que na época era a Monarch. Então eu decidi dar uma incrementada nele e fiz ele ser um personagem PCD, uma coisa muito fora da curva nesses filmes. E como eu representaria isso? Removendo uma das mãos do personagem, que seria a mão que ele não tem. Por isso o Calton, em todas as versões que ele existem até hoje, ele é um PCD.
O segundo que existe é o John. O John inicialmente não foi criado para ser designado para ser o líder da Civ/Monarch, tanto faz. Ele não foi designado para ser isso. Ele inicialmente foi criado para ser um parceiro do Calton, basicamente o que o Butcher era. E uma coisa que permaneceu desde as versões antigas é que para o John ser considerado líder da Civ, ele teve que ter todo um escalonamento e um desenvolvimento para que ele seja designado como líder da Civ. Ou seja, em todas as suas versões, o John começa como um personagem mínimo e vai tendo todo um processo para que ele evolua para uma coisa maior. A Cynthia, por outro lado, antigamente ela não tinha tanto destaque. A única função dela é que ela era o interesse amoroso do John, e nada mais que isso. Foi só atualmente que eu decidi dar um destaque a mais para ela. Atualmente ela é muito mais do que só o interesse amoroso de um personagem, entendeu? Ela é um braço de apoio, ela é um ombro amigo, entendeu? Ela é tipo a corrente que liga o John a toda a Civ. E ela tem muito mais destaque do que a Cynthia antigamente tinha. Eu tô até tentando escrever um episódio onde a Cynthia tem um destaque maior de novo. O último episódio que ela teve um destaque assim merecido foi o episódio 10 da primeira temporada, onde lá ela teve um destaque mais amplo, ela liderou por um certo tempo uma operação, teve um destaque a mais. E, inclusive, eu dei uma incrementada nela para essa nova versão do Universo Resistência, onde agora ela é minha oficial primeira personagem autista dentro desse universo, uma primeira personagem com um transtorno real que existe dentro desse universo, o que não deixa de ser uma espécie de lacração, porque eu também sou autista. Eu sei o que é ser um autista, eu tenho esse pensamento, é uma coisa que eu nunca divulgo, mas eu sou autista. E é por isso que eu tenho essa criatividade para criar essas coisas, é o meu hiperfoco, e eu queria transmitir o que eu penso pro que eu produzo. E é o que eu fiz com a Cynthia, eu fiz ela ser melhor do que a versão antiga. Basicamente todos os personagens do Universo Resistência são uma versão melhorada do que um dia eles foram, e muito bem adaptadas também. Personagens que não existiam nas versões antigas. Quando eu digo versões antigas do Universo Resistência, é porque é o seguinte: o primeiro estágio do Universo Resistência foram os quadrinhos, que eram basicamente uma folha A4 de papel em branco que eu fazia vários desenhos, e nesses desenhos contavam as histórias, os principais acontecimentos desse universo. E foram lá onde grande parte das histórias aconteceram inicialmente. Algumas dessas histórias foram adaptadas para o Universo Resistência como um episódio ou um acontecimento real, e isso inclui a existência de alguns personagens. Alguns personagens que existiam nos quadrinhos também foram adaptados para o Universo Resistência. Inclusive, alguns personagens desses quadrinhos não chegaram a ser adaptados ainda para o Universo Resistência. Então, estou preparando o terreno para que todos eles venham receber a luz nesse universo grandioso que eu estou criando agora. Só que tem um porém: muitos personagens que eu criei atualmente não existiam nos quadrinhos. Ou seja, eles foram criados depois e foram integrados a esse universo. Um grande exemplo disso é o Butcher, que não existia nas versões antigas. Ele foi integrado logo após eu ter assistido The Boys, que é uma outra produção de ficção científica, mas que mostra o lado real e mais, realista da parada dos super-heróis e como as pessoas lidam com isso. E o Butcher é uma dessas pessoas que não aceita muito bem. Então, pegando essas principais características de The Boys, eu tentei trazer e adaptar para o grande universo fantasioso e fictício que é o Universo Resistência. E aí eu criei o Butcher. Não só o Butcher, mas alguns outros personagens também não existiam antes nos quadrinhos e foram adaptados para cá como um novo personagem, uma nova participação, um novo rosto assim. Assim eu posso expandir esse universo, criar mais personagens e novas histórias para envolver isso. Outro grande exemplo é o Nathan, que também não existia nos quadrinhos, mas que foi criado pra cá, ganhando até inclusive um episódio solo pra ele, onde ele participa eventualmente do universo. Quem é o protagonista do Universo Resistência? A verdade pode ser um pouco esquisita e um pouco questionável, mas eu vou explicar ela direitinho. O que acontece é que todos os personagens e ao mesmo tempo ninguém é o verdadeiro protagonista. Porque o que acontece é o seguinte: o Universo Resistência é uma grande história gigantesca, onde várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, simultaneamente, não vai existir um protagonista. Porque
Vários pontos dessas histórias vão ser contados sobre a perspectiva do personagem que está vivenciando ela. Ou seja, o que está acontecendo ali vai ser contado sobre o ponto de vista do personagem que está vivenciando ela. E futuramente esse mesmo personagem pode acabar sendo citado ou ter uma breve aparição em uma outra história de um outro personagem. Ou futuramente ele tem uma sequência, só que não envolve a sua história anterior. Então é basicamente isso. No universo Resistência, não existe um protagonista ao mesmo tempo que existe. Porque todo mundo vai ter um tempo para brilhar, um tempo para si, um tempo para ter um foco para a história. Então, não existe e ao mesmo tempo que existe um protagonista. Ou então, você pode criar a teoria ou a interpretação de que o verdadeiro protagonista do universo Resistência é o telespectador. É aquela pessoa que está vendo ou que está lendo o que está acontecendo ali na cena. E isso se dá porque, como é ela que está lendo ou vendo tudo o que acontece, então ela está vivenciando junto com os personagens tudo o que está acontecendo. Então o verdadeiro protagonista pode ser interpretado como sendo o telespectador. São várias linhas de pensamento, mas todas elas vêm da mesma pergunta. Os cristais ancestrais. Esses cristais são praticamente a MacGuffin desse universo. Quase metade das coisas que acontecem aqui só acontece por conta da existência desses cristais. Esses cristais só funcionam por conta da grande energia de radiação que tem dentro deles. E o mais interessante é que essa radiação não afeta totalmente seres conscientes. Ou seja, a radiação afetada em um animal vai transformar ele em uma grande criatura, um monstro gigante. São assim que são criados os kaijus, por conta da radiação dos cristais ancestrais. Porém, em um humano, o efeito já é diferente. O humano ele tem uma consciência mais ampla, um conhecimento maior. Ele é um ser sábio, um ser consciente. Então, os efeitos colaterais dos cristais ancestrais vão funcionar diferentes para eles. Então, ao invés deles serem mutados para serem criaturas, eles vão ser mutados para ser um pouco mais do que eles já são, ou seja, para-humanos. Os para-humanos. No universo Resistência, para-humano é um termo designado para destacar indivíduos ou pessoas aprimoradas, ou seja, pessoas com superpoderes, que são os efeitos colaterais causados pelos cristais ancestrais em humanos, ou seja, um cristal ancestral em um humano dá a esse humano superpoderes de acordo com a característica desse ser humano, ou seja, de acordo com alguma característica dele. Não é à toa que no universo Resistência, os para-humanos foram começados a ser inseridos ali. Porém, na meada, mais ou menos no iniciozinho da criação deles, eles já foram meio que descartados. Mas relaxem, na terceira temporada veremos muito desses para-humanos. Mas uma característica muito importante desses para-humanos é que em algum momento da vida deles, eles ganharam esses poderes. Em quase nunca dos casos, um para-humano vai ter os poderes desde a nascença. Ele vai ganhar esses poderes, eles vão ser forjados a ele. Um bom exemplo disso é o John, que foi designado como o primeiro para-humano a existir na Terra. Justamente porque, quando ele entrou em contato com a fonte da juventude eterna, ele inicialmente se transformou em um ser semi-imortal, que basicamente é ele nunca envelhecer. Mas depois ele entrou em contato com a radiação do Exército Infernal que aconteceu lá no episódio 15. E com essa mistureba de radiação dentro do seu DNA, as células dele foram mutadas e por isso ele acabou se tornando um para-humano, cujo superpoder é a imortalidade. Ou seja, o John pode se enfiar em qualquer oportunidade da vida dele, ele nunca vai morrer. Ou seja, o John virou uma espécie de Deadpool, só que não tem essas piadas ácidas e a quebra da quarta parede. O John é um pouco mais pé no chão. E a diferença do Deadpool pro John é que o John tenta esconder isso, ele deixa isso meio que pra si. A única pessoa que sabe que o John é um para-humano é a própria Cynthia. O resto da Civ ninguém sabe, só ele e mais uma pessoa. E ele só conta isso pra Cynthia porque ele confia demais nela. E ela sabe disso, por isso ela mantém esse segredo. E esse segredo vai ser alastrado por muito tempo dentro do universo Resistência, e vocês já vão saber o porquê. Os kaijus de domínio público. Bom, para responder esse tópico eu vou ter que dar uma contextualizada. Todo mundo sabe o que são direitos autorais.
Quando um autor cria uma obra ou uma pessoa cria uma coisa e tem essa assinatura dessa pessoa nessa coisa, essa coisa ou essa obra passa a ter os direitos de criação deste criador, ou seja, todo o material criado pertence exclusivamente a ele. São os chamados direitos autorais. O próprio universo Resistência, por exemplo, é um direito autoral meu. Como eu criei, eu sou o dono desse universo. Porém, quando o autor falece e 70 anos após essa sua morte, alguém do seu pessoal não renovar essa marca, essa criação, criando mais um produto familiar, ou seja, igual, essa obra passa a ser de domínio público, ou seja, o autor original perde os direitos da criação dessa coisa e qualquer um passa a usar. Vamos citar, por exemplo, o Mickey, que aconteceu recentemente ano passado. O Mickey foi criado há muitos anos atrás pelo Walt Disney, que todos nós sabemos que já morreu. A Disney tentou renovar esse contrato de direitos autorais por no máximo 90 anos, que é o prazo máximo que dá. Foi só no início do ano passado, 1º de janeiro de 2025, que oficialmente o Mickey, mais especificamente o Mickey daquele curta-metragem preto e branco, se tornou de domínio público, oficialmente em 1º de janeiro de 2025. A partir daí, qualquer um pode usar aquele Mickey para qualquer coisa em sua obra. Por exemplo, se eu quiser pegar aquele curta-metragem e postar aqui nesse canal, o vídeo não vai ser derrubado, não vai ser desmonetizado, eu não vou perder visualização, eu não vou perder nada, porque a Disney perdeu os direitos daquele curta-metragem, daquele personagem. A mesma coisa acontece com vários outros monstros de várias outras culturas. Por exemplo, o King Kong. O Kong, especificadamente, é um kaiju de domínio público justamente porque uma novelização dele foi lançada antes de seu primeiro filme lá em 1933. Não é à toa que qualquer pessoa hoje que quiser pode criar um gorila gigante com o nome de Kong. Porém, o nome King Kong está sob proteção de direitos autorais da Warner Bros. Mas isso vai mudar a partir de 2029, porque aí oficialmente King Kong poderá ser usado por qualquer um. E não tem nada que as empresas podem fazer isso. É uma regra, toda criação entra em domínio público em algum momento. E essas coisas acontecem com tanta frequência que quando eu encontro elas, eu vejo nelas uma oportunidade de dar uma reviravolta e dar um jeito de inserir elas para o universo Resistência, tornando elas um pouco mais próximas do que elas seriam, tanto em suas versões originais, mas dou uma mistureba para elas se encaixarem no perfil do universo Resistência. E algumas dessas coisas já estão presentes aqui. O Feral Kong, que só existe por causa da tal novelização de 33, e não é à toa que ele existe aqui só por conta disso, caso contrário ele nunca teria existido. O Gorgo também está em domínio público, só que o mais surpreendente é que o Gorgo só está em domínio público porque ele não surgiu pela primeira vez naquele filme antigo lá do Reino Unido. Ele só existe por conta de uma série de quadrinhos sobre monstros gigantes que foi lançado muito antes desse filme. O filme, inclusive, foi baseado nessa série de quadrinhos. E nessa série de quadrinhos tem a existência de vários outros monstros gigantes que também são de domínio público. Por exemplo, a Ogra, que já apareceu no universo Resistência e que também está em domínio público. Ou seja, toda essa patota de monstros, o que inclui o Gorgo e a Ogra, são de domínio público. O caso do Reptisaurus é a mesma coisa, que só está em domínio público por conta de uma série de quadrinhos sobre um dragão vermelho gigante, que eu só peguei e incrementei um pouco para encaixar no universo Resistência. Ele não deixou de ser um dragão, mas se tornou um monstro gigante a partir de então. E esse aqui eu duvido que alguém saiba, mas o gigante monstro de Gila também está sob domínio público por conta de um filme muito antigo que foi lembrado e hoje em dia ninguém lembra. Não é à toa que, por ninguém lembrar desse filme, ele entrou em domínio público junto com o Monstro de Gila, que conta a história de um lagarto gigante que meio que aterroriza o Velho Oeste ou aquela região mais desértica dos Estados Unidos e tudo mais. Outro que também está sob domínio público, mas por uma circunstância muito específica, é o Gigante Monstro do Ártico. E ele só está em domínio público porque naquele curta-metragem onde ele enfrenta o Superman, aquele curta-metragem entrou em domínio público. Claro que o Superman tem os direitos da Warner Bros. E está até hoje sendo reproduzido. Só que aquele monstro gigante, aquele dinossauro que aparece no curta, não foi renovado nenhuma vez. Então o monstro entrou em domínio público, o Superman não.
e duas que são menções honrosas que valem a pena ser ditas nesse tópico, que é o monstro Kraken e a Leviatã. A Leviatã e o Kraken são inspirados em criaturas mitológicas e algumas passagens bíblicas também. E como são criaturas que existem no cultural de algumas pessoas, por exemplo, em mitologias ou às vezes até lendas urbanas ou coisas do tipo, não existe direito autoral que proteja eles dessas criações aleatórias. Se eles são criaturas mitológicas, então eles podem acabar sendo utilizados, porque isso é de domínio público, um domínio público muito livre. Então a grande maioria, talvez não todos, mas a grande maioria, só está em domínio público porque eles acabaram sendo esquecidos. Até seus próprios criadores esqueceram eles. Então eles se transformaram em domínio público e eu os peguei e dei uma atualizada, uma repaginada, para que quando eles entrassem no universo da existência, eles ganhassem uma espécie de segunda chance aqui. Uma chance deles terem um destaque que eles nunca tiveram ou nunca tiveram a chance de ganhar. E foi por isso que eu peguei esses monstros e adaptei para o universo Resistência. E como existem muitas culturas ao redor do mundo, existem vários outros monstros por aí, a grande maioria também vai entrar em domínio público. E eventualmente eu vou fazer isso, dar essa segunda chance para eles também. Uma coisa que eu esqueci de mencionar também para esse tópico. Existe um livro chamado Moby Dick, que conta a história de um caçador de baleias que quis se vingar de uma baleia cachalote albina que ele batizou de Moby Dick. Ele quis se vingar por conta que essa baleia matou toda a sua tripulação e arrancou uma perna dele, que fez ele usar uma prótese de madeira. E aí na história, quando ele encontra a baleia simplesmente mata ele também. E todo o resto da sua tripulação. E quem conta a história é justamente o tripulante mais novo da tripulação desse capitão, que sobreviveu. E aí ele sobreviveu e conta essa história porque, bom, se não tem sobrevivente, não tem história, né? E aí, eu esqueci de mencionar, porque Moby Dick, que é um livro, entrou em domínio público também. E aí, através de Moby Dick, que foi o primeiro livro que eu li na minha vida, eu criei o Titanos Moby Dick, que é aquela baleia vermelha que aparece no episódio 10. Só que eu esqueci de mencionar porque eu não sabia também que Moby Dick entrou em domínio público. E eu tava usando o nome Moby Dick sem saber. Então eu podia ganhar uma chamada de direitos autorais, mas como entrou em domínio público e eu não sabia, eu me sinto aliviado disso. É até engraçado pensar nisso. O desaparecimento de Exércitos na segunda temporada. Ok, essa vai para os investigadores de plantão. Caso algumas pessoas mais atentas no universo Resistência, como por exemplo o Gigaflix, que eu aposto que está assistindo esse vídeo nesse momento, devem ter percebido que durante a segunda temporada, o atual Rei dos Monstros, conhecido como Exércitos, não chegou a ter um episódio solo ou um destaque em si durante toda a segunda temporada. Ele só foi ganhar um destaque com o episódio solo no episódio 29, enquanto os outros 14 episódios de toda a segunda temporada ele não apareceu. Ele teve algumas menções, algumas rápidas aparições, mas nenhum destaque. E nessa temporada aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo. Algumas dessas coisas deveriam ter um envolvimento do Exércitos, já que ele é o Rei dos Monstros, mas ele não estava lá. E isso se dá por um motivo. A primeira temporada serviu para mostrar todos os personagens mais importantes da história, incluindo mostrando como é a introdução deles e o que eles fazem à medida do progresso da história. Ou seja, foi mostrando os personagens principais e mostrando o começo da história. Mas a partir da segunda temporada eu quis fazer uma coisa diferente. Com a história já pré-estabelecida, eu queria fazer uma segunda temporada que expandisse esse universo, mostrando novos personagens, novas ameaças e desenvolvendo um pouco mais a história, não querendo traçar uma linha reta dos acontecimentos. Tanto é que é nessa temporada que eu tô começando a desenvolver episódios que se passam no passado, porém sendo lançados agora, sendo que cronologicamente eles acontecem antes. E bem, para ter uma real expansão desse universo, eu teria que pegar personagens que já foram pré-estabelecidos e deixar eles um pouco de lado, para que eles ganhem destaque em outras áreas e deixar com que novos personagens surgissem para ter o próprio destaque, nas principais, obviamente. E isso, é claro, envolveu o Exércitos.
E a desculpa que eu dei para não dar tanto destaque nele nessa segunda temporada, que diferente do que a primeira temporada onde ele praticamente era o protagonista, aqui eu deixei ele de lado, com a justificativa de que, como ele é o atual rei dos monstros, ele é o novo Big Boss do planeta, vamos dizer assim, ele tem que ficar constantemente dando voltas e mais voltas ao redor do planeta, para ficar vigiando monstros que não o obedeceram durante o processo de hibernação. Eu acho que eu cheguei a mencionar isso no episódio 25, mas para quem não lembra do trecho ou do que foi dito nesse trecho, eu vou refrescar um pouco a memória. O Exércitos esteve ausente nos últimos episódios e nos últimos ocorridos desses episódios, justamente porque ele estava caçando ao redor do mundo monstros que não tinham obedecido seu chamado alfa. Porque basicamente é o seguinte, quando ele virou o rei dos monstros, vários outros kaijus obedeceram ao seu chamado e voltaram para a hibernação. Porém, existiam alguns outros kaijus que não eram tão leais ao Exércitos e permaneciam leais ao Hydra, e não tinham voltado para a hibernação. A função do Exércitos nessa temporada foi ir ao redor do mundo inteiro, localizar esses monstros que ainda eram devotos ao Hydra, e ameaçá-los de volta para a hibernação, pois eles estavam causando mal à humanidade. E como o planeta é enorme e tem vários monstros espalhados por todo o planeta, ele teria que ficar muito ocupado fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que outra coisa estava acontecendo do outro lado do mundo, o exército estava ocupado lidando com um monstro desobediente, deixando os humanos tendo que se virar com o que acontece ali. E foi exatamente isso que aconteceu. O Zebra será um vilão? Essa é outra pergunta meio polêmica e com uma resposta meio questionadora, que é sim e não ao mesmo tempo. Basicamente o que acontece é o seguinte, lembra que antigamente o objetivo dos Zebras era treinar o suficiente para derrotar o Hydra e assumir o posto de rei dos monstros, que ele ficou durante quase toda a sua vida batalhando para conseguir? Pois é, ele não conseguiu. O Exércitos acabou assumindo esse posto no lugar dele porque o Zebras não teve força suficiente para conseguir derrotar o Hydra. Então, o Zebras vai virar uma versão modificada dele mesmo. O que isso quer dizer? Bom, ao longo dessa temporada, como nós já vimos no episódio 19, o Zebras vai ficar tão revoltado que ele vai descontar toda a sua raiva em basicamente tudo que tiver na frente dele e em tudo que ele tiver vontade de descontar. Como nós vimos, por exemplo, no episódio 19, onde esporadicamente o Zebras quis matar um kaiju, coisa que ele nunca tinha feito antes, e absorver a radiação dele para si, coisa que ele realmente nunca fazia antes. Antes ele só derrotava, no máximo desmaiava outros monstros, mas esporadicamente matar, ele não fazia isso. Não é à toa que quando ele enfrentou o Moby Dick, ele não o matou, só o derrotou, só o confrontou, e o Moby Dick voltou uns episódios depois. Mas dessa vez, o Zebras vai estar com sangue no olho e querer matar tudo que tiver na frente dele. E isso são ações muito questionáveis para quem é considerado o destaque de todo o universo. E isso eventualmente vai fazer com que o Zebras seja um problema. Mas lembrando, ele não é um vilão. Ele não está fazendo isso porque ele tem uma motivação ruim ou uma péssima índole. Ele está só descontando a raiva, ele está frustrado. A raça do Hydra. O Hydra foi considerado o maior vilão da primeira temporada, tendo destaque no primeiro e no último episódio. Só que o Hydra esconde um segredo muito grande, que é o segredo da sua espécie. O Hydra não é natural da Terra, como vimos. Ele era de Plutão, que é pequeno demais para ser considerado um planeta, mas mesmo assim, ainda não é a Terra. E como o Hydra veio de outro planeta, vive se questionando uma coisa. Será que o Hydra pode expandir os seus terrenos para outras galáxias, outros planetas mais distantes da Via Láctea e do universo? E bom, a resposta é sim. O tal grande segredo da espécie do Hydra é o seguinte: o Hydra e toda a sua espécie são variantes ou uma grande variação do dragão Ladon. E para quem não sabe quem é Ladon, é o seguinte: na mitologia grega, existia uma criatura chamada Ladon. A sua função era proteger a árvore de maçãs dourada da deusa Hera, a esposa de Zeus. E esse dragão foi morto durante um dos 12 trabalhos de Hércules, e após sua morte, Hera o lançou para as estrelas, criando a constelação Draco. Só que quando isso aconteceu, o Draco deu origem a uma nova variação de espécie, que são
os dragões cósmicos, que deram origem à raça do Hydra, tendo o Hydra como seu principal representante. Ele era considerado o mais forte de todos eles, até chegar na Terra e ficar um pouco mais fraco. Isso explica porque ele morreu tão facilmente carbonizado pelo Exércitos. Só que quem assistiu toda a série até aqui sabe que o Hydra não é de origem da Terra, ele veio de Plutão. E aí, quando ele chegou aqui na Terra, acidentalmente fez com que a Terra desse origem a uma nova espécie de dragão cósmica, que é o Reptisaurus. O Reptisaurus é oficialmente o dragão cósmico do planeta Terra, porque o Hydra não era para ser, lembrando isso mais uma vez. Só que tem um pequeno problema. 2 dragões cósmicos existindo no mesmo planeta, no mesmo sistema solar, pode dar muito errado. E é o que eventualmente vai acontecer, porque acabamos descobrindo que existe um resquício de fragmento, de radiação de outro dragão cósmico existindo na Lua. Alguns ainda não sabem quem é, outros já sabem quem é. Gigaflix, tô falando de você. E bom, não posso dizer que os próximos capítulos que vão envolver essa raça de dragões cósmicos no universo Resistência vão ser alguma coisa boa. Porque todos os dragões cósmicos, por mais que sejam da mesma espécie, nem todos são iguais. Não é à toa que todos eles não são seres extremamente sociais. Eles têm que viver separados, tendo que viver um indivíduo em um planeta de cada sistema solar. Somente isso. E essa regra tem um motivo. Por que existem tantos kaijus? Atualmente, no momento em que nós nos encontramos na linha do tempo, o universo Resistência já está contando com 37 espécies diferentes de kaijus. E essa lista só vai crescendo à medida que esse universo também vai crescendo junto. E toda essa ampliedade de espécies tem um motivo muito claro. Bom, quando os cristais ancestrais saíram do núcleo do planeta e se espalharam ao redor da superfície, eles foram parar em vários pontos diferentes do planeta, e aos montes ainda por cima. E como eles têm uma rica quantidade de radiação dentro deles, já que eles saíram diretamente do núcleo do planeta, que era uma região muito quente e densa de radiação, essa radiação acabou sendo transmitida para a fauna e flora de tudo que estava nessa superfície. Isso acabou envolvendo as criaturas que ali existiam, transformando elas em kaijus. Mas por que tantas? Bem, isso acontece por conta que, à medida dos anos, várias criaturas foram deixando de existir e várias outras criaturas foram aparecendo e evoluindo constantemente. Não é à toa que esse número só existe porque o planeta está em constante evolução. Algumas criaturas vão deixar de existir, mas sem antes de deixar um descendente para trás. De onde vieram os cristais ancestrais? O núcleo da Terra, mais especificamente a região bem no centro, era o ponto absoluto de radiação, calor e energia de todo o planeta. Ainda mais quando se conta no período Permiano, onde a Terra estava no seu auge de calor e energia, pois estava nos processos iniciais de criação. E por conta disso, criou-se os cristais ancestrais. Só que com tanta radiação emitida dentro do planeta, que ela teve que ser emancipada de algum lugar. E aí, uma cratera se abriu na região onde hoje é conhecida como a Antártica. E lá, toda a radiação foi emancipada para a superfície do planeta, criando então os cristais ancestrais, que só existem porque toda a radiação liberada da superfície do planeta teve que ser emancipada de uma forma sólida e rochosa, para que a radiação do núcleo não afetasse todo o ecossistema que já estava sendo formado na superfície do planeta, fazendo então com que o planeta entrasse em colapso. Mas mesmo assim, uma coisa bem curiosa e peculiar ronda ao redor desses cristais ancestrais. Veja bem, canonicamente, todos os planetas dentro do universo Resistência como um todo, por exemplo, o planeta natal do Trade, não possuem esses cristais ancestrais. O planeta Terra é o único planeta que teve força e energia o suficiente para criar esse cristal, que tem radiação o suficiente para alterar o DNA de qualquer coisa viva. A Terra é o único planeta onde esses cristais existem. Nenhum outro planeta tem isso. O que chega a ser bem curioso, porque assim como os outros planetas dentro do universo Resistência, a Terra se desenvolveu bem até criar os seus seres mais inteligentes e os seus seres dominantes,
Os seres humanos. Todo planeta tem um ser dominante, uma entidade assim que representa aquele planeta. Aqui na Terra somos nós, os humanos. Porém, aqui na Terra é o único planeta onde os cristais ancestrais vivem. E em Mãos Perigosas sabemos o que esses cristais fazem. E eu te pergunto, por que especificamente só a Terra tem esses cristais? Será que a existência deles é uma coisa geológica e rara, nunca vista antes? Ou será que tem alguma coisa por trás da criação desses cristais que não sabemos? O Máquina Azul não foi o primeiro alienígena a cair na Terra. Bem, não é segredo para ninguém que o nosso querido alienígena Tradesword, mais conhecido como Máquina Azul, foi o primeiro super-herói a ser introduzido no universo Resistência, tendo aparecido pela primeira vez no episódio 14 e tendo o episódio 27 como seu episódio solo e especial de Natal. Só que por mais que o Trade tenha sido realmente o primeiro super-herói a ter sido introduzido no universo Resistência, ele não é nem de longe o primeiro alienígena a cair na Terra. Ele foi o segundo, existiu um outro além dele. E não, eu não estou falando do ET de Varginha ou ET Bilu, eu estou falando de um outro personagem que é muito importante para a trama. E bom, no episódio 14, no mesmo episódio onde a primeira aparição do Máquina Azul é feita no universo Resistência, é mencionado que a tribo da Ilha da Caveira já entrou em contato com esse tal primeiro alienígena que caiu no planeta Terra, sendo até mencionado no próprio episódio e tendo sua aparência revelada. Porém, a sua história de origem, seus poderes e características, tanto o nome deste tal outro alienígena, aí sim vai ser um assunto pro decorrer da terceira temporada ou então pro futuro do universo Resistência. Os super-heróis. Esse tópico eu dedico para um inscrito recente aqui do canal, que é o Cristóvão Ramos. Um salve para ele que tá vendo esse vídeo com certeza. Os super-heróis são uma parte que integram esse universo Resistência, dão uma variedade a mais para esse universo. Eles surgiram como uma espécie de consequência à existência dos kaijus. E como dito antes, o primeiro super-herói a ter sido integrado para o universo Resistência foi o Máquina Azul, que por mais que seja um alienígena, aqui ele também funciona como um super-herói. E o segundo foi um ser mascarado que apareceu no episódio 26, que salvou o Nathan do culto satânico. Só que eu não criei só esses dois super-heróis. Assim como os kaijus, eu criei uma ampla variedade de super-heróis, que à medida com que o universo cresce, mais heróis vão aparecendo com mais poderes e mais variedades. E assim como na segunda temporada, nessa terceira temporada, eu quero expandir ainda mais os limites desse universo. Claro que dando aquela continuidade na linha do tempo, que é uma coisa que está em falta nesse universo e que eu vou dar uma atenção especial. Claro, como eles são consequências da existência dos kaijus, não vou abordar só temas de super-heróis, vou ter super-vilões também, que é uma coisa muito interessante. A Mercenária e o Calton são realmente um casal? Ok, esse é um tópico meio engraçado para se responder, que por sinal, ele só existe por causa do meu mano Gigaflix, quando na época ele estava fazendo o react do episódio 24, que por sinal, salve Gigaflix, eu sei que você está assistindo esse vídeo. Então, para ser mais exato, quando ele estava fazendo o react, ele tinha chegado no momento onde a Mercenária faz sua primeira interação direta com o Calton, e lá, ela sugere fazer uma espécie de brincadeira de gato e rato. E aí que começou a teoria dele, dizendo que a Mercenária é apaixonada pelo Calton e etc. Eu vou responder o seguinte: brincadeira de gato e rato é uma brincadeira onde um bandido extremamente inteligente quer que os policiais o sigam. Ele faz os crimes dele de uma forma totalmente pública e totalmente gratuita para que os policiais sigam até o final de seu grande truque para finalizar de uma forma espetacular. Ou seja, esses bandidos em específico, eles querem chamar a atenção. É um nível de narcisismo muito grande, maior do que o Renan com a Ender Dragon dele. Só que, quando a Mercenária fez isso com o Calton, houve uma confusão e deu a interpretar que ela estava fazendo isso de uma forma romântica. E isso foi proposital, porque a Mercenária brinca com a mente de seus adversários. Ela gosta de fazer esses truques mentais. Ela pensa que tudo é uma grande partida de xadrez e ela está no controle da partida. E foi exatamente isso que ela fez.
E é isso que ela fez com o Carlton. Ela provocou ele até a última grama de frustração e irritou ele até o último segundo. Esse é o jeito que ela age, por isso que ela é tão perigosa. Mas essa teoria dos dois serem tipo um casal e os dois agirem desse jeito de uma forma romântica, como se realmente alguma coisa ali tivesse sei lá, um caso, às vezes uma coisa escondida, foi uma teoria tão engraçada e ao mesmo tempo tão boa, que é o seguinte: eu não vou canonizar. Por enquanto não, mas também não vou deixar de fingir que não existe isso daí. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse tópico e vamos botar na gaveta. E aí façamos o seguinte: daqui a alguns anos, quem sabe talvez eu use isso. É uma ideia interessante. Que por falar nisso, a Mercenária. Bom, se o Trade foi o primeiro super-herói a ser introduzido no universo Resistência, a Mercenária foi a primeira super-vilã a ser introduzida dentro desse universo tão maravilhoso. Ela é simplesmente líder da maior organização criminal desse universo, que é a Gangue da Prata, que é tipo a Apex Cybernetics misturado com a Hydra do universo Marvel, misturado com a Volt de The Boys, ou seja, tudo quanto é tipo de coisa ruim que pode existir. Essa organização vai estar com o dedo enfiado em alguma coisa, cara. Tudo quanto é tipo de coisa ruim, a Gangue da Prata vai estar envolvida, e no topo disso vai estar a Mercenária. E a origem disso tudo é que quando a Mercenária era uma criança, ela era estrangeira. Ela veio nativamente da Coreia do Sul e veio parar na Irlanda. Só que quando ela veio para a Irlanda, quando ela era bem criança, estava acontecendo um ataque do Hans e do Lizzie. Então ela acabou sofrendo desse ataque. Ela ficou presa no meio dos destroços e seus pais foram esmagados. Só ela sobreviveu. Só que por conta da situação onde ela se encontrava, de extrema pobreza e não ter aonde morar, ninguém ajudou ela. E isso causou uma revolta grande nela, porque se a Civ, que na época ajudava os mais necessitados, não ajudaram ela, deram atenção para outros sobreviventes, enquanto ela ficou perdida sem os pais, não tendo a atenção que ela merecia, então infelizmente ela desistiu, jogou a toalha e fez o que qualquer pessoa com raiva e ódio no coração faria. Ela se juntou a uma máfia e aos poucos ela foi construindo seu império dentro dessa máfia, roubando o cargo do antigo dono e subindo, criando então a Gangue da Prata, que hoje em dia é a maior organização criminal onde ela está no topo. Então ela construiu todo esse império por conta do ódio e da discriminação das outras pessoas. Ela se vê como superior, basicamente. E eu sei que você deve estar pensando que isso deve ser algum tipo de lacração só por ela ser mulher e estar no topo de uma organização criminal e tal. Mas cara, faz o seguinte, vai lá assistir o episódio 24 mais uma vez pra você ver o que ela realmente faz pra ela estar nesse título. Ela não tá nesse título só porque ela é uma mulher, porque ela é independente, forte, ela não tá nem por conta de lacração, cara. Não, é porque ela é realmente uma pessoa superior, intelecto absurdo, com um planejamento grande de suas ações e que não se arrepende de nada do que faz. Tudo que ela faz é extremamente calculado e pensando no quanto ruim isso pode afetar uma pessoa, principalmente se for uma pessoa no qual ela sabe que é um tormento na vida dela. Então, cara, vai assistir o episódio 24 antes de chamar a Mercenária de lacradora, porque, cara, ela promete ser uma das grandes vilãs desse universo. E o episódio 24, o que ela fez, foi só os primeiros passinhos dela, os primeiros passos grandiosos que ela fez. Ela ainda vai fazer muita coisa nesse universo. A filha adotiva. Esse é um tópico bem recente que eu acho que algumas pessoas vão lembrar. Mas no último episódio, vulgo episódio 30, após o reinado do Viripil, que foi aquele massacre na Ilha da Caveira, a Cynthia foi ajudar uns nativos sobreviventes, cuja vila foram destruídas pelos Cercopithecus. E nesse processo ela acabou encontrando uma bebê nativa. Os pais dessa bebê nativa foram esmagados pelos escombros da própria casa, porque os Cercopithecus não pouparam nem as aldeias da tribo da Caveira. E essa menina acabou ficando órfã. E como o povo da Caveira é uma civilização muito antiga que ainda carrega traços do passado dessa tribo, adotar uma criança não é uma prática muito comum. Eles acreditam que todas as famílias tenham que ser de sangue, ou seja, um pai, uma mãe e um filho que seja dos dois.
adotar uma criança não chega a ser muito bem visto nessa tribo. Então adotar aquela criança que foi órfã durante o massacre dos Cercopithecus não era uma coisa que os nativos estavam dispostos a fazer, mesmo que ela seja alguém da própria tribo. E a Cynthia, como ela estava lá e viu aquela criança naquela situação, ela decidiu adotar essa criança. Porque, lembrando, o Jon, como ele é um para-humano com a habilidade de imortalidade e a regeneração acelerada, fora que ele também tem juventude eterna, ele não pode engravidar. As suas células regenerativas impedem com que ele consiga produzir espermas o suficiente e consiga se reproduzir. Eu não sei porque eu estou dando uma aula de química aqui. E só lembrando que desde o episódio 21, a Cynthia e o Jon vêm passando por essa dificuldade do relacionamento porque ambos têm que esconder o fato do Jon ser um para-humano e tudo mais. Então, a Cynthia, sabendo deste problema do casamento dos dois, decidiu adotar aquela bebê, só para cuidar dela como uma família mesmo. Até porque para nós, recentemente humanos, temos essa cultura de adotar crianças. Para nós é extremamente normal. Não é à toa que hoje em dia existem instituições de caridade e orfanatos para isso. Então, a Cynthia decidiu adotar aquela bebê humana, que mais pra frente vai ganhar mais destaque na série como uma das novas membros da grande família da Civ. O Gigaflix é canônico no universo Resistência. Um pouco de contexto, no episódio 17 para o episódio 18 foi apresentado pra gente uma nova espécie de kaiju, os Dendragas, que são espinosaurídeos transportadores de uma fonte de energia de íon. Pela terceira vez não vou falar o que são íons, pesquisa aí. E bom, os Dendragas possuem apenas 2 representantes únicos no mundo, que são a Kaida, como a fêmea, e o Snoke, que é um macho. Só que se você for reparar bem, tem uma coisa muito peculiar no visual destes 2 kaijus, que é simplesmente que eles foram baseados no Gigaflix, que é um amigo de longa data que eu tenho. Desde o ano passado, esse cara tá me acompanhando, tá reagindo a todos os episódios do Universo Resistência, todos os vídeos que eu posto aqui, e ele é um amigo do coração, e por isso eu quis eternizá-lo no Universo Resistência, dando a ele uma das coisas que ele mais adora, que é uma forma kaiju, baseada na antiga thumbnail do canal dele. Atualmente a thumbnail dele é uma versão live action de uma ilustração do Snoke que eu fiz com o ChatGPT, que por sinal, uma curiosidade bem interessante, o Snoke é um kaiju oficial tanto do Universo Resistência quanto do Gigaflix. Eu divido o mesmo personagem com outra pessoa. É a mesma coisa que a Marvel fez com o Homem-Aranha e a Sony. Os episódios 17 e 18 eram para serem episódios especiais. Eu sei o que você deve estar pensando, mas que merda é essa de episódio especial? Calma aí que eu já explico. Vocês estão lembrando que o episódio 27 era um episódio de especial de Natal, certo? E os episódios 20 e 21, por mais que não sejam confirmados, isso não esteja implícito no título dos episódios, são episódios especiais de terror, porque era Dia das Bruxas. Então, o episódio 17 e 18 era para ser a mesma coisa, era para serem episódios especiais, nessa mesma pegada. E por que o episódio acabou não sendo um episódio especial, você me pergunta? Por alguns motivos. O primeiro, não tinha uma data especial a ser comemorada na data que eu publiquei esse episódio pela primeira vez. O segundo, o episódio servia como uma homenagem ao Gigaflix. Então eu não conseguia elaborar muita coisa, eu só sabia que o personagem dele deveria estar na história. Não é à toa que esse episódio é considerado o menos caprichado até agora. Só que o principal motivo dele acabar não tendo sido considerado um episódio especial era porque a ideia, a proposta do episódio era que ele realmente fosse dividido em 2 partes, sendo a primeira parte como a introdução e a segunda parte como finalização. E um episódio especial, sempre que eu escrevo um episódio especial, ele deve ter começo, meio e fim, todos no mesmo episódio, ele não pode ser dividido em 2 partes, até porque Natal a gente só comemora um dia no ano. Halloween, a gente só comemora um dia no ano. Aniversário, a mesma coisa. A gente só comemora um dia no ano. E episódios especiais tem que ser um episódio que comemore um dia especial em um único episódio. Não um episódio em 2 partes. Mas isso não tira o fato de que os 2 episódios ainda são uma boa homenagem ao Gigaflix,
canonizando-o no universo Resistência. E isso, por sinal, já é uma coisa bem especial. Olha, até rimou. O Gore Gilter é o D-Rex? Quando eu lancei o episódio 6 pela primeira vez ano passado, um inscrito meu que assistiu ao episódio reagiu e disse que eu previ, entre aspas, o D-Rex, sendo que naquela mesma época estava saindo o lançamento de Jurassic World Rebirth, ou Renascer, tanto faz. Eu acho que isso se dá ao fato de que o D-Rex e o Gore Gilter têm a mesma aparência, quer dizer, mudam alguns detalhes, mas não deixa de ser a mesma aparência e o mesmo dinossauro, barra mutante, barra criatura, barra foda-se. Mas aqui está a minha confirmação direta. Eu assisti Jurassic World Rebirth. Eu gostei do filme. Me trouxe uma nostalgia boa ver aquele filme. Mas uma coisa que eu não gostei foi dos mutantes. E o D-Rex é um desses mutantes que eu odiei ver no filme. Eu já não estava gostando da ideia da franquia trazer essa coisa de abominações genéticas que deram errado e aí criou dinossauros completamente distorcidos e aquela coisa, aquela protuberância na cabeça do D-Rex, o Mutadon que simplesmente desvaloriza tudo que os Velociraptors deram para essa franquia. E cara, eu olhei aquilo e falei, não, isso não tá legal. Se dessem o roteiro de Jurassic World Renascer pra mim, eu faria uma coisa muito melhor do que aquilo. E foi isso que eu fiz. Basicamente, eu escrevi todo o episódio 6 e a lógica do Gore Gilter baseada no D-Rex, no universo Resistência, de uma forma melhor, numa coisa que fizesse sentido. E é justamente por isso que o Gore Gilter existe, cara. Tanto é que atualmente eu mudei drasticamente a aparência do Gore Gilter para não se assemelhar tanto com o D-Rex. E é por isso que o Gore Gilter se parece com o D-Rex. Ambos saíram da mesma ideia, só que para mim o Gore Gilter chega a ser melhor. As frutas kaiju. O conceito dessas frutas kaiju foi apresentado no episódio 28. Basicamente, são frutas radioativas que nascem do núcleo da energia de um cristal ancestral. Ou seja, é basicamente um punhado de frutas ter saído do centro de um cristal ancestral. Em outras palavras, é uma fruta que brotou de um cristal. Simples assim. Só que se o conceito de um cristal ancestral é modificar radioativamente o DNA de alguma criatura que entre em contato com esses cristais, o conceito das frutas kaiju é fortificar ainda mais a radiação dessa criatura modificada em suas moléculas de DNA, o que vimos acontecer com o Beckel Spinax, uma espécie variante de narvalhas. Só que quando eu digo que os efeitos da fruta caju é fortificar ainda mais a radiação de os cristais ancestrais, é basicamente transformar um caju em uma nova espécie do que ele poderia ser, que é basicamente transformar um caju em uma abominação gigantesca e grotesca, como realmente vimos com o Beckel Spinax. O Beckel Spinax antes era um narvalis, o mesmo da espécie do Exercutus, só que a partir do momento em que ele entrou em contato com essas frutas e comeu delas, ele virou uma nova espécie, virou uma coisa completamente nova e mutada, uma aberração genética, chegando ao ponto dele nem ser mais um narvalis. E esses são basicamente os efeitos colaterais dessas frutas. E para você ver o nível de periculosidade dessas frutas, eu faço uma pergunta. Um humano que entrou em contato com um cristal ancestral vira um para-humano, certo? Um humano com superpoderes. Agora, o que aconteceria se esse mesmo para-humano entrasse em contato com as frutas kaiju? Que tipo de abominação ele viraria? O Hydra estava certo. No episódio 15, após o Hydra ter se despertado de seu grande adormecer pré-histórico, ele acordou no mundo dominado por humanos. Aquela natureza viva, aquela flora grandiosa, aquela coisa digna que ele estava acostumado com o passado não existia mais. No lugar disso, tinha uma grande camada cinza de poluição, desmatamento e seres humanos que não acreditam mais na tal grandiosidade da natureza. E isso deixou ele revoltado.
E bom, depois que ele ficou revoltado, ele tinha um propósito naquele dia específico, que era erradicar toda a espécie humana e reiniciar a estrutura do planeta, do zero, só que sem os seres humanos. O plano do Hydra era simples: despertar todos os kaijus que estavam adormecidos na superfície do planeta para que em cada ponto específico eles erradicassem os seres humanos que vivessem ali, deixando apenas a natureza aflorar o resto seguinte. E bom, você deve até pensar, caramba, isso é um plano até que bem radical, mas na verdade esse plano se trata da realidade. Olha o planeta em que a gente vive. Antigamente, tudo era bonito, tudo era natural. Até que chegou o ser humano e transformou tudo que era verde em cinza. Eu vou te perguntar uma coisa: quantos animais não existem mais hoje por nossa culpa? Quantas florestas do mundo estão pegando fogo nesse momento que você está mexendo no seu celular ou assistindo televisão? Toda a culpa do nosso planeta estar morrendo é toda nossa. Nós, seres humanos, somos os verdadeiros culpados por estarmos destruindo nossa própria casa. E o Hydra? Bom, ele tá certo de querer erradicar toda a raça humana. Nós somos uma praga para esse planeta desde o primeiro momento em que nós viemos. Eliminar a gente não vai fazer com que a Terra acabe, só vai fazer com que ela melhore. O John tem depressão. Sim, meus senhores. Nosso querido personagem John sofre de uma intermitente depressão. Os motivos são os seguintes. Desde sua primeira aparição no episódio 8 da primeira temporada, é mencionado que o John é o primeiro e único americano a ser integrado à equipe da CIV, tendo em vista que ela foi fundada por britânicos e japoneses, que só se aliaram porque eles tinham medo que os Estados Unidos começassem uma nova Guerra Fria e uma terceira guerra mundial caso eles descobrissem a existência dos kaijus, porque, convenhamos, os Estados Unidos naquela época era a maior força armada que existia, tendo em vista que eles tinham em posse as armas nucleares. Então o John entrar naquela equipe sendo um americano não era muito bem visto não. Então o John já se sentia muito pressionado dentro da Civil por ser o único americano em uma empresa que odiava americanos, tendo que passar por longos meses e longos dias construindo um relacionamento com todo mundo dentro da empresa só para conseguir a confiança deles. O que foi difícil, porque lembrando, a Civil naquela época era uma empresa que odiava americanos e lá ele era o único americano que tinha. Outro motivo aconteceu no episódio 10, onde para provar a existência de um kaiju no oceano, ele foi devorado vivo, onde só sobreviveu porque para sair de lá teve que lançar uma bomba de hidrogênio dentro do estômago do kaiju para fazê-lo vomitar o John fora. O que, lembrando, quase matou ele, porque a bomba de hidrogênio poderia obstruir ele completamente, poderia causar uma hemorragia interna, causar ferimentos gravíssimos, o que levaria ele a óbito. E como ele sobreviveu, infelizmente ele sofreu de humilhação pública por ter sido devorado vivo por um kaiju e depois o kaiju vomitou ele. Dá pra fazer um bocado de piada com isso. Logo em seguida, nos eventos do episódio 12, o John teve que ver o Carlton, que era sua figura como mentor ao ponto de vista dele, viu o Carlton sendo morto durante um ataque kaiju. O plano do Carlton era fingir a própria morte para desenvolver o John na liderança da CIV. Só que o John, vendo o Carlton morrer, abalou ele psicologicamente e fez com que ele ficasse um pouco debilitado na questão de liderança, porque ele ficou muito fragilizado vendo uma figura de mentor morrer na sua frente. E isso acabou levando aos eventos dos episódios 13 e 14, onde o John, na tentativa de replicar os efeitos que o Carlton era para a CIV, falhou miseravelmente, porque todos na CIV só gostavam da presença do John na CIV, só confiavam, entre aspas, nele, por conta do Carlton. O Carlton confiava muito no John, depositava a fé dele no John e transmitia isso para o resto da equipe. Só que sem o Carlton para fazer isso, o resto da equipe não conseguia ver o John como aquela figura de liderança. A confiança que foi estabelecida começou a ser desfarelada. Então, naqueles episódios a gente via como o John era um pouco desrespeitado na questão de liderança. Sem contar que nesse episódio o Butcher, entre muitas aspas, acidentalmente, quase matou o John jogando ele num buraco de insetos gigantes. Eu vou falar desse entre muitas aspas mais pra frente. E mais um motivo é que no final do episódio 15, pro exército matar o Hydra, o John teve que se enfiar ali no meio da briga dos dois.
Até aquele ponto, ele já estava infectado com a radiação da fonte da juventude eterna, ou seja, ele já se transformaria num imortal, vivendo para sempre naquele corpo de jovem que ele tem. Só que quando o Exécutus atingiu a sua forma infernal e liberou toda a sua radiação para desintegrar o Hydra por completo, ele espalhou parte dessa sua radiação na atmosfera onde ele estava envolvido, naquele ambiente onde ele estava. E como o John estava ali no meio, ele também foi afetado pela essa radiação do Exécutus, fazendo com que o John fosse obrigado a absorver aquela radiação para si e misturando com o DNA radioativo da fonte da juventude que já estava nele, ele também foi obrigado a se transformar num para-humano, cujos superpoderes é a imortalidade e a regeneração acelerada. O que, lembrando, não era o que o John queria. Ele não queria ser um para-humano, porque com essa habilidade nova desbloqueada também vem a consequência. Ele não pode se reproduzir, ele virou estéril, ou seja, ele não pode engravidar a Cynthia, ele não pode dar uma família para ela. E aí junta tudo isso e você tem um indivíduo frágil, que é o John. Para você ter uma ideia do quão grave estava a situação psicológica do John, no episódio 28 a gente conseguiu ver um pico dessa depressão sendo mostrada, onde após o Butcher ter um surto de raiva para cima dele, o John foi se esconder em algum canto para tentar se suicidar em segredo, onde ele tentou cortar os próprios pulsos para sangrar até a morte. Só que como ele é um para-humano, ele tem a habilidade de se regenerar porque ele é imortal, nem isso ele conseguiu, ou seja, o John vai ter que continuar vivendo com essa depressão, com esse fardo, esse tumor na cabeça dele, porque lembrando, depressão é uma doença, gente. Então ele vai ter que continuar vivendo com essa doença na sua cabeça e ele não vai conseguir nem se aliviar. Ele não vai poder se suicidar para aliviar toda essa tensão e esse tumor na sua cabeça. E isso, cara, é uma coisa triste. O Gigaflix, quando ele reagiu ao episódio, ele disse que o John era burro porque ele não se explodiu para tentar se suicidar. Só que nem isso ia funcionar, porque se ele colocasse uma bomba nele e tentasse se suicidar, um pedacinho do John que sobrasse ali ia fazer com que ele se regenerasse de volta com as mesmas memórias, os mesmos pensamentos e a mesma depressão na cabeça dele. Então, infelizmente, é uma característica do personagem. O John sofre de depressão e vai continuar sofrendo até o dia em que ele simplesmente parar de respirar, o que quase nunca vai acontecer, porque lembrando, ele é imortal. O Butcher tentou matar o John de propósito. Vamos lá, no último tópico eu disse que, entre muitas aspas, o Butcher acidentalmente empurrou o John para um buraco de minhocas gigantes para que ele fosse devorado pelos insetos da Ilha da Caveira. E esse acidentalmente, entre muitas aspas, tem realmente um motivo. É porque o Butcher fez aquilo de propósito. Veja bem, de acordo com a linha do tempo oficial do universo Resistência, o Moby Dick destruiu o barco do Butcher e fez ele naufragar na Ilha da Caveira no ano de 1970. E a Cynthia só foi descobrir a existência da Ilha da Caveira e a Civ foi lá explorar no ano de 1975. Ou seja, foi um intervalo de 5 anos. 5 anos que o Butcher não entrou em contato com a Civ, muito menos com a Cynthia. Ele perdeu a morte do Carlton nesse meio período, ele perdeu eventos onde ele poderia ter influenciado de uma forma melhor sobre a influência da atividade da Civ nesses eventos, e é claro, ele perdeu o casamento da sua irmã. A Cynthia se casou com o John nesse meio período e o Butcher perdeu. Só que, claro, o Butcher tem esse instinto paternal com a Cynthia, porque tem todo aquele lance dos dois, que o pai deles era abusivo com eles e quem protegia a Cynthia era o Butcher, então ele tem esse instinto paternal. Quando ele descobriu que o John, o único americano da empresa, se casou com a sua irmã autista, ele desenvolveu aquela raiva, sabe? Aquele sogro que não gosta muito do genro. Então, é o Butcher que fez isso. Só que o Butcher, ele é um problema, porque ele tem surtos de raiva de vez em quando. E quando ele tem esses surtos de raiva, a vontade dele é descontar em alguém. Esse alguém pode ser você, ou pode ser o John, que até aquela altura estava fragilizado com a morte do Carlton, não sabia se defender direito, não sabia se impor direito, então era um alvo muito fácil para o Butcher descontar a raiva dele. E foi exatamente isso que ele fez. Ele empurrou o John de propósito para o buraco de insetos. Ele sabia que aquele buraco tinha insetos gigantes famintos por carne humana e de propósito empurrou o John para lá dentro.
Só que alguns segundos depois ele percebeu que o John fez uma fratura exposta ao cair naquele buraco, fazendo com que ele sangrasse muito, e isso poderia influenciar com que os insetos famintos por carne humana sentissem o cheiro do sangue do John e voassem com sangue no olho para devorar ele vivo. Então dá a entender que a consciência bateu e o Butcher se arrependeu de ter atacado o John lá dentro. Só que aí vem alguns questionamentos. Se ele se arrependeu, por quê? Eis aqui algumas questões. O Butcher não confiava muito no John, assim como todo mundo da Civ. Ele só confiava um pouco no John porque o Carlton, que era o seu parceiro na época, enxergava alguma coisa no John na qual o Butcher não enxergava, então ele poderia tolerar isso um pouco. Só que por ele ser americano, o Butcher sempre que tinha uma crise de raiva descontava no John, na época em que os dois trabalhavam juntos na Civ. Então respeito não era, porque o Butcher não tinha tanto respeito assim pelo John naquela altura do campeonato. Segundo, a Cynthia era casada com o John, mas ela também conhece o Butcher o suficiente ao ponto de saber que ele descontava o surto de raiva no John na época em que os dois trabalhavam juntos. Então, se o John tivesse sido morto naquele buraco de minhoca, a Cynthia saberia na mesma hora que foi por culpa do Butcher, porque ela saberia que em algum momento ele teve outros surtos de raiva, que ele sempre tem de costume, e como o John estava ali, ela saberia que o Butcher descontou no John, fazendo com que ele morresse imediatamente, levando a culpa pela morte do John. E é claro, a Cynthia ficaria com tanta raiva do Butcher que ela iria se deserdar e ia não ser mais irmã, assim, entre aspas, do Butcher. E para todo mundo que é pai, sabe a sensação de um filho ter raiva de você, uma raiva extrema. E pro Butcher, que era quase como um pai pra Cynthia, ele não queria levar essa amargura da Cynthia. Então por isso ele pensou um pouco e pensou, peraí, o John não pode morrer não. Fora que tem um pouco de questão ética aqui. A única pessoa que o Butcher matou até aquele ponto era o irmão mais novo dele. Mas ele só fez isso porque ele estava com um surto de raiva, porque o irmão mais novo dele bateu na Cynthia. E como ele já estava no auge da sua paciência com aquele irmão mais novo, ele pegou uma arma e atirou no próprio irmão, matando ele logo em seguida e fugindo junto com a Cynthia. Ele ficou tão traumatizado com aquele evento que ele prometeu nunca mais matar alguém importante na vida dele. E como o John era casado com a Cynthia, o John pôde se identificar como uma pessoa importante na vida do Butcher, por estar casado com a Cynthia, sua irmã, que era o top 1 de mais importante na vida do Butcher. Então esses três motivos aqui foram o que levaram o Butcher a, de propósito, tacar o John no buraco de insetos carnívoros, mas também podem ter sido os mesmos motivos que fez ele se arrepender de ter jogado o John lá dentro, e por isso fez com que ele criasse aquele senso de urgência para tirar o John dali. A sorte é que o Máquina Azul tinha chegado na mesma hora para salvar o John do buraco de insetos e tudo mais. Só que tudo isso dito até agora leva a uma pergunta macabra. O Butcher realmente seria capaz de matar o John por conta de um surto de raiva? O Carlton planejou tudo. Como foi visto no final, ou do meio pro final do episódio 15, o Carlton não morreu coisa nenhuma, ele fingiu a própria morte. Só que veio o questionamento, por que ele teria fingido a própria morte se logo depois do episódio 15 ele voltou pra Civ de qualquer forma? E bom, tudo isso tem uma explicação que é secreta do Carlton, que eu vou revelar a vocês aqui agora. O Carlton estava vendo no John a chave que daria acesso à paz dos Estados Unidos para o resto do mundo e para os kaijus. Só que para isso acontecer, o John precisaria estar pronto para ser essa chave, porque naquele momento ele não estava pronto. Ele era indebilitado, ele era incapaz de ser essa chave. Então ele precisaria amadurecer à força o John. E o plano com que ele decidiu fazer isso é um pouco quanto macabro. Primeiro, ele precisaria retirar aquela figura de mentor na vida do John para causar aquele abalo psicológico na vida dele. Ou seja, o Carlton fingiu a própria morte para de propósito abalar o John. O Carlton fez de propósito um dos motivos que levassem o John a desenvolver depressão, porque ele sabia que com a ausência dele, a Civ inteira não confiaria tanto nas questões de liderança do John, então saberia que o John não conseguiria lidar tão bem com a pressão.
E isso se deu só até o momento onde o Jon realmente precisasse amadurecer, que foi o ataque do Hydra. Claro que não foi do mesmo jeito que o Carlton planejou, mas surgiu com uma naturalidade que o Carlton aceitou. Então, ele ressurgiu da sua morte falsa só para causar um outro choque no ponto de vista do Jon. Tipo, o meu mentor que estava morto, na verdade estava vivo esse tempo todo e não me ajudou. Então, ele discretamente inseriu uma solução na mente do Jon, que era aquela bomba atômica capaz de desintegrar tudo que toca. Isso daria um estalo na mente do Jon que fazia com que o seguinte: ninguém me respeita, só vão respeitar o Carlton. Se o Carlton voltar, isso significaria que eu voltaria a ser esquecido de novo. Então, eu vou fazer uma coisa, não por todo o planeta, não por toda a Civ, mas eu vou fazer uma coisa por mim, uma coisa que talvez venha me ajudar. Então eu vou pegar a bomba, vou chamar o Exércitos e nós dois vamos fazer o Hydra morrer, causar toda essa paz no redor do mundo. Só que era exatamente isso que o Carlton queria. O Carlton estava enrolando toda a Civ para que o Jon de propósito roubasse a bomba dele, levasse lá para o Brasil e destruísse a bomba no Hydra. Claro que o objetivo não era exatamente fazer com que o Exércitos absorvesse a radiação daquela bomba. Foi outra coisa que surgiu naturalmente pelo descuido do Carlton e mau planejamento. Só que o Jon depois disso virou um grande líder, ou pelo menos está começando a virar um grande líder depois disso, funcionou. Ou seja, todo o plano do Carlton até agora foi todo orquestrado para que o Jon fosse essa chave de paz mundial entre os Estados Unidos, o mundo, a Civ e os Kaijus. E o Carlton, claro, teve momentos onde ele não planejou. Por exemplo, ele não planejou que o Jon virasse um par-humano. Ele não planejou que o Hydra fosse aparecer naquele momento. Então foram coisas que apareceram para ele, então ele teve que aceitar isso numa boa. E isso chega a ser um pouco bizarro. Exércitos e Galaxy não devem estar juntos. Calma, eu sei que é meio chocante ouvir isso à primeira vista, ainda mais quando se trata de um assunto que ainda não aconteceu, dado em conta que estamos seguindo a cronologia oficial do Universo Resistência e, por enquanto, não chegamos a um ponto em que Galaxy e Exércitos se unem. Mas eu vou explicar o porquê que isso não deve acontecer. Bom, é dito ao longo da série que várias espécies têm um costume e uma tradição a ser seguida. Por exemplo, espécies diferentes não se misturam, um conceito que foi apresentado lá no episódio 3. Só que tem uma coisa que muita gente ignora: as próprias espécies também têm regras e tradições a serem seguidas dentro dos indivíduos de cada espécie. E isso se aplica aos Narvales, que é a espécie do Exércitos e da Galaxy, que é o seguinte: a espécie acredita no equilíbrio ambíguo dos indivíduos. Isso quer dizer o quê? Os indivíduos, quando forem entrar num relacionamento amoroso, eles devem ter um equilíbrio igual, equalitário para os dois lados. O macho e a fêmea devem ser iguais para que então haja o equilíbrio da espécie. O que é esse equilíbrio? Ambos devem ter a mesma idade, a mesma altura, a mesma força e a mesma inteligência. Se for uma coisa diferente um do outro, então o relacionamento não é equilibrado. Um bom exemplo disso é o Bruton. Ele não era muito bem equilibrado psicologicamente e todo mundo já viu onde deu. Só que essa regra também vale para o Exércitos e para a Galaxy. E se você analisar as características dos dois, você vai perceber que faz sentido. Porque o Exércitos é muito mais evoluído na questão física do que a Galaxy. Ele consegue andar nas duas patas, claro que ele também consegue andar na posição quadrúpede, mas ele se desenvolveu para andar na posição de duas patas traseiras, como um bípede. Ele absorve a energia radioativa para depois usá-la como energia nuclear, ou seja, ele tem poderes, ele sabe lutar, sabe se defender. Ele basicamente teve que evoluir mais do que o esperado para conseguir sobreviver ao ecossistema que ele enfrentou quando criança, o que é diferente da Galaxy. Enquanto o Exércitos lutava para sobreviver, a Galaxy fugia para se proteger.
ela é frágil, ela não tem o mesmo nível de força que o Exércitos. Ela não é feroz, ela não sabe lutar, ela não sabe nem se defender direito. Pra você ter uma ideia, no episódio dela, a Galaxy quase morreu pro Beco Spinax no episódio dela, porque ela não foi capaz de lutar contra ele, ela não foi capaz de tentar se defender, que diferente do Exércitos já estava tão evoluído que ele conseguiu fazer isso. Então, se você for analisar essa regra da equalidade da espécie dos dois e comparar com o Exércitos e a Galaxy, você vai perceber que os dois não são equilibrados. Logo, em condições normais, eles nunca ficariam juntos. Eles não seriam capazes de formar um casal. Eles só vão se tornar um casal no futuro porque eles são os últimos da espécie, eles não têm mais para onde recorrer. Eles também não podem criar espécies híbridas entre espécies diferentes. Isso não é uma tradição da espécie, não é uma tradição de nenhuma. E isso chega a ser uma realidade um tanto quanto triste para os dois. Porque se as coisas tivessem acontecido de um jeito diferente e a espécie do Exércitos nunca tivesse sido extinta, a Galaxy, com certeza, ficaria com alguém tão frágil quanto ela. E o Exércitos, bem, dificilmente aconteceria, mas ele com certeza ficaria com alguém tão bruto quanto ele. E os dois nunca ficariam juntos, obviamente. E por isso, existe uma frase que se encaixa muito bem para o conceito dos dois. Podemos nos amar como se fôssemos os únicos uns para os outros, quando na realidade somos as únicas opções que nos restam. Por que alguns kaijus primatas não possuem poderes? Para responder esse tópico eu vou ter que excluir duas exceções. O Sasquatch por ter poderes elétricos e o Virpil por ter poderes à base de íons. Ambos primatas, porém que têm poderes. Agora, o caso dos Cercopithecus, do Gigantopithecus e do Megaprimatus vulgo Feral Kong, que são primatas ou pelo menos têm uma descendência de primata, é um caso curioso, porque eles não têm poderes. Todos os kaijus possuem alguma habilidade radioativa, porém esses três aqui são os únicos que não têm. E isso se dá por conta de uma explicação um pouco mais científica, porém um pouco mais impressionante do que o normal. Que é a seguinte, enquanto todas as espécies se desenvolveram para ter uma habilidade à base de radiação, esses três aqui se desenvolveram para possuir a sua habilidade à base do intelecto. Veja bem, eles são um pouco mais inteligentes que as outras raças. O Feral Kong, por exemplo, foi capaz de usar e entender o funcionamento do machado de Hércules durante a Batalha da Ilha da Caveira. Outro exemplo é o Gigantopithecus, que tem um intelecto tão avançado capaz de replicar emoções humanas e adquirir depressão por ter ficado anos num buraco protegendo a superfície dos ataques do Virpil. E outro exemplo disso não veio da Luwak, que é uma Talpindatherium, mas sim de seu exemplar, o Hans, que foi capaz de reconhecer o Lise como um parente ou de um filho de um casal de aracnossauros que ele matou há muito tempo no passado, antes mesmo do surgimento dos primeiros seres humanos no planeta. E para que isso aconteça, os Talpindatheriums teriam que ter um intelecto tão avançado ao ponto de conseguir desenvolver e replicar com exatidão memórias de alguma coisa ou um evento que aconteceram há 66 ou 65 milhões de anos atrás, coisa que nós seres humanos não somos capazes de fazer. Eu não lembro nem o que aconteceu hoje de manhã, eu vou lembrar o que aconteceu no dia do meu nascimento? Então, a informação especial sobre essa espécie em específico é que eles, diferente dos outros kaijus que se desenvolveram para absorver e controlar e manipular a radiação envolvida nos corpos deles, esses kaijus se adaptaram para desenvolver um intelecto muito maior e muito mais avançado que as outras espécies. Todos os kaijus escondem habilidades especiais. Isso vale para absolutamente todas as espécies do universo Resistência, não importa qual seja, todas elas vão ter uma habilidade especial. Um bom exemplo que possa ser dito aqui é o Feral Kong, que pode parecer esquisito porque no último tópico eu disse que ele não tem poderes e se garante no intelecto, mas ele tem uma habilidade especial. Veja bem, no passado, quando ele era filhote, ele teve que ficar muito tempo treinando com exércitos para se defender e se proteger do resto do mundo. E o jeito que ele lidou com isso foi todo dia ficar socando pilhas e mais pilhas de pedra por 1 hora direta. No começo, ele não tinha muita resistência nas mãos. Ele machucava gravemente os pulsos e quebrava os dedos algumas vezes.
Mas ao longo dos anos, como ele fazia isso todo santo dia por 1 hora direta, chegou um momento em que suas limitações corporais na região das suas mãos foram completamente quebradas. Isso permitiu com que ele não sinta mais dor na região onde ficam suas mãos e dedos, ou seja, nas mãos ele não sente nada. E isso permite com que com apenas um soco ele seja capaz de destruir uma montanha inteira com 100% de sua força corporal. Ou seja, o Feral Kong, em todas as lutas que ele se envolveu até agora, ele estava usando apenas 50%, no máximo 40% de sua força física, visto que se ele usasse sua força total, ele seria capaz de quebrar com muita facilidade ossos e tendões musculares de algumas espécies de kaijus. Mas o Feral Kong é só um exemplo, existem muitas outras espécies com habilidades especiais, como por exemplo o Lizzie. Graças às suas patas de aranhas, ele consegue criar linhas de seda muito parecidas com teias de aranha que saem das pontas de suas patas de aranhas e algumas vezes da sua garganta. E essa teia é tão resistente que ela é capaz de segurar 3 prédios inteiros de uma vez. Outro bom exemplo é o caju conhecido como Titânus marambá, que com a radiação dos 2 cristais gigantes fincados em seus ombros, ele consegue endurecer a sua pele e seus pelos, fazendo com que ele vire literalmente uma rocha viva, fazendo então com que sua resistência corporal dobre em 100%. E o Exercutus também não foge disso. O Exercutus, por sinal, uma curiosidade bem interessante, ele é o único kaiju com 4 habilidades especiais no mundo inteiro. Eu não posso dizer todas elas, mas eu posso dizer uma que é bem interessante. Ele tem a habilidade especial de superaquecer as suas placas dorsais, fazendo com que elas peguem uma espécie de fogo roxo. E para que isso serve? Bom, ele consegue fazer um Spin Dash em seus adversários. E o que é o Spin Dash? É aquele movimento do Sonic de virar uma bola rolante. Sim, o Exercutus pode fazer isso. Ele consegue virar uma bola rolante de fogo roxo ardente. A Cynthia é autista. Eu acho que muita gente já sabe dessa, mas essas mesmas pessoas que sabem disso também esquecem dessa informação. Então por isso que ela veio parar nesse tópico. Então sim, a Cynthia é autista. Não só isso, como ela é oficialmente a minha primeira personagem autista do universo Resistência inteiro. Só que ela é especificadamente do espectro leve autista, que é o mesmo que eu tenho. Sim, eu sou autista de espectro leve, assim como a Cynthia. E o que muda dos outros espectros do autismo é que o espectro leve afeta a interação social do indivíduo. Não é à toa que, se vocês forem parar para reparar, a Cynthia, durante os primeiros estágios dela, dentro da lore do universo Resistência, ela não era muito ativa socialmente. Ela ainda não é. Ela só consegue ter uma interação social maior com quem ela tem muita afinidade. Isso são o Butcher, o John e o Calton, que em algum momento da vida dela, ela desenvolveu uma confiança muito grande para conseguir conversar com essas pessoas. Agora, de resto, ela não consegue conversar com essas pessoas, não consegue falar nem uma palavra sequer, ela vira praticamente muda com quem ela não tem afinidade. Isso dá camadas um tanto quanto grandes para a personagem. Antigamente ela era para ser escrita como uma personagem só de interesse amoroso do John, como eu disse uns tópicos atrás. Ela não tinha tanta característica assim que a diferenciava das outras personagens que eu criei. Então eu decidi transformar ela autista para justificar muitas coisas do que ela faz dentro da lore e dar profundidade para a personagem, criar uma espécie de defeito nela com que fizesse com que muita gente se identificasse, principalmente eu, que eu sou autista. E eu tenho certeza de que muita gente que também é autista, que me assiste, percebe essas coisas que eu coloco nos personagens, essas limitações entre aspas, para que eles não sejam tão ficcionais assim. A Cynthia é autista justamente para transformar ela em um pouco mais humana e dar um pouco mais de defeito para que ela não seja tão perfeita assim. Vão existir spin-offs do universo Resistência? É uma resposta muito complicada. Talvez sim, talvez não, depende, né? Eu quero muito fazer isso, mas aí teria uma questão de tempo e criatividade para poder fazer isso. A criatividade eu já tenho. Eu tenho toda uma galeria de personagens no qual eu poderia escolher para fazer spin-offs de eventos e acontecimentos que acontecem em paralelo dentro do universo Resistência. O que falta é o tempo. O tempo para poder fazer isso. Porque muita gente não sabe é que agora eu sou CLT. Eu fiz 18 anos, então eu tô tendo que arrumar um emprego para poder sustentar a minha casa onde eu moro e receber meu primeiro salário, coisa que eu já consegui. Eu tô trabalhando no supermercado.
Tem coisa mais CLT do que isso? Mas por conta desse trabalho, eu só recebo um dia de folga e pouquíssimo tempo para desenvolver alguma coisa nesse canal. Não é à toa que ele tá muito parado. Então, para desenvolver um spin-off eu precisaria de muito tempo para poder fazer isso. A criatividade eu já tenho, eu só precisaria de tempo. Mas quem sabe, no futuro eu possa fazer um spin-off em paralelo do Universo Resistência, que nem o Gigaflix tá fazendo com o Projeto Cripto. Que por sinal, tá muito bom, hein, o Gigaflix. Continua, tá? Vai dar sucesso isso aí. Deuses e demônios. Não é muito segredo que a essa altura do campeonato dentro do Universo Resistência, algumas outras raças e criaturas e mitologias foram exploradas e vão ser exploradas dentro do Universo Resistência. Temos aliens e o próprio Trade Máquina Azul é a prova disso. O Hércules e toda a mitologia grega que engloba ele também já foi parcialmente apresentado. Temos a demologia, como vimos no episódio 24 com o Stolas e a Sociedade da Lua. Então toda essa grande classe de deuses, monstros, criaturas alienígenas ainda estão prestes a aparecer dentro do Universo Resistência. É só uma questão de tempo até todos eles serem apresentados. A Galaxy quase virou o Beckel Spinax. Vocês lembram uns tópicos atrás o que eu disse sobre as frutas Kaiju terem a capacidade de potencializar a radiação dos cristais ancestrais, transformando o que antes era um Kaiju em uma completa abominação genética. E bom, dado essas informações, se a gente lembrar um pouco mais do que aconteceu no episódio 28, nós temos a informação de que Galaxy teve um contato direto com essas frutas e comeu delas. Foi isso que influenciou dela ter os seus poderes que virão a ser apresentados em episódios futuros. Porém, uma coisa muito macabra sobre isso é que ela chegou muito perto de se tornar o que o Beckel Spinax se tornou. Porque, para quem não sabe, o Beckel Spinax comeu dessas frutas no passado, e muito delas, e se transformou naquilo que nós vimos nos episódios. Porém, a Galaxy também comeu dessas frutas. Porém, alguma coisa aconteceu para que ela parasse no meio do caminho, impedindo com que ela sofresse do mesmo processo. Mas aí vem uma pergunta: o que teria acontecido se ela não tivesse parado e tivesse prosseguido adiante? Será que ela se tornaria a mesma coisa que o Beckel Spinax? E a resposta é que sim, ela teria. O que são as conexões Kaiju? No Universo Resistência, Conexão Kaiju é um evento espiritual, onde um Kaiju se aproxima tanto de um humano que ele emocionalmente e espiritualmente se conecta a esse humano. É basicamente como ele se visse dentro daquele humano, se identificando principalmente com traços de personalidade e caráter, não por aparência, mas talvez por comportamento. Mas são eventos tão raros que dentro do Universo Resistência aconteceram apenas 3 vezes. A primeira, o Exércitos com o John. A segunda, o Lizzie com o Todd. E a terceira, que é o Feral Kong com a Terror. Cada um aconteceu de uma forma devidamente diferente. Com o Exércitos foi caráter. Com o Lizzie foi sentimental. E com o Feral Kong foi moral. A Sociedade da Lua. Como foi visto no episódio 26, a Sociedade da Lua é um culto satanista pagão que cultua a entidade sobrenatural conhecida como Stolas, o demônio em forma de coruja. No Universo Resistência, Stolas é um demônio muito antigo e muito perigoso, que gosta de distribuir conhecimentos mágicos e sobrenaturais em troca de almas humanas em forma de sacrifício. E diferente da Ku Klux Klan, ou só KKK para ser mais exato, a Sociedade da Lua não tem um ódio específico e generalizado para grupos sociais específicos ou uma classe etária. Na verdade, a Sociedade da Lua não tem ódio a nada, eles só fazem o que o Stolas manda. Então isso permite com que eles tenham uma ampla variedade de vítimas a serem feitas, ou seja, qualquer pessoa pode acabar sendo vítima da Sociedade da Lua. E após a captura dessa alma, o ritual deles é macabro,
Primeiro, eles tentam adicionar um tempero especial ao corpo dessa vítima, como se fosse um tempero a mais para os Stolas. Depois, eles fazem uma espécie de expurgação, que seria cremar o corpo para que então a alma deste corpo seja expulsa de sua forma física. E após isso, Stolas aparece e devora essa alma humana. E então, através de seus conhecimentos mitológicos e sua ampla variedade mística, a Sociedade da Lua se torna mais forte e mais poderosa. Eles são tão imortais quanto o John e sabem muito bem esconder seus rastros. Não é à toa que eles são considerados mais perigosos que a própria KKK. E o fato de demônios existirem dentro do universo Resistência só faz a gente questionar que outras espécies de demônios e outros cultos pagãos possam acabar existindo dentro desse universo ao longo dos anos. A Foz Fênix é um anjo. Isso meio que é confirmado de uma forma muito indiscreta, mas só o fato dela ter uma passagem bíblica sobre ela impedindo o suposto apocalipse e ter menções em artefatos bíblicos já faz ela estar um pouco mais próxima de figuras arcanjas e de próprio Deus do que de uma criatura da terra, ou seja, uma kaiju. Mas eu gosto de pensar que ela é as duas coisas, é a junção dos dois mundos. O Mago Verde. Finn, mais conhecido como Mago Verde, é conhecido por ser o guardião do mundo mágico e espiritual e o ser mágico mais poderoso de toda a Terra. Seus poderes vêm de magia pura e completamente anciã, ou seja, o Finn, diferente de muitos bruxos e muitos magos por aí, é feito de pura magia. Ele não tem matéria orgânica, ele é feito de magia, e por isso ele é considerado o ser mágico mais poderoso do mundo. Porém, a sua própria magia possui um limitador, porque nem mesmo ele sabe as capacidades que a própria magia pode chegar e o quanto isso pode afetá-lo. Seu passado e sua idade são completamente desconhecidos, mas se sabe que ele vem de um tempo muito antigo, um tempo tão antigo onde magia era vista como comum. Um humano pode se transformar em um kaiju. Um humano afetado com a radiação de um cristal ancestral se transforma em um para-humano, ou seja, um humano com superpoderes, e esses poderes vão variar de acordo com a característica principal desse ser humano. Mas você já parou para pensar o que pode acontecer se esse mesmo humano exagerar um pouco na quantidade de radiação que ele consome do cristal ancestral, ou mesmo o que pode acontecer se ele consumir uma fruta kaiju acidentalmente? Bom, quem sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Quem é o pai da Beth? Para quem não lembra, Beth é a filhote de Leviatã fêmea. Ela foi o tema principal do episódio 26 porque foi ela que influenciou a briga da Leviatã contra o Behemoth. A Beth é bem semelhante à sua mãe, a única mudança é a sua coloração. Enquanto a Leviatã é azul marinho com olhos mais claros, a Beth tem uma coloração mais esverdeada e olhos vermelhos. E isso chega a ser um pouco curioso, porque a mãe da Beth, a Leviatã, chegou a ser apresentada no Universo Resistência no episódio 26, mas agora o pai dela, bom, ninguém sabe o que aconteceu com o pai dela e muito menos quem é o pai dela. O Leviatã não é. A Foz Fênix, duvido muito. Não tem registro de outra espécie de Leviatã existindo na superfície do mundo. Sendo assim, quem é o pai da Beth e por que ele não apareceu até agora? Ninguém está seguro dentro do universo Resistência. O universo Resistência é uma daquelas obras que você olha e fala: cara, isso aqui é o suco da fantasia e da cultura pop. Não tem como uma coisa dessas existir na vida real e ser levada a sério. Na verdade tem sim. Eu escrevi o Universo Resistência para ter um toque de realidade a mais nele. Então, por mais que tenha coisas ficcionais e coisas fantasiosas demais, tem o nível da seriedade adicionado aqui. Vamos fazer uma rápida análise e comparar um pouco a situação. Você é um ser humano normal que vive dentro do Universo Resistência.
Você tem uma família, você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem um salário, você tem alguma pessoa no qual você ama, às vezes uma pessoa que você odeia. Resumindo, você tem uma vida dentro desse universo. Só que as coisas parecem estar tudo bem, quando na verdade um monstro gigante está dormindo debaixo da sua cidade e a qualquer momento ele pode acordar e tentar destruí-la. E o governo do seu país, da sua cidade que você mora, não vai fazer nada a respeito, porque se ele tentar, corre o risco de provocá-lo mais ainda. E a pior informação disso tudo é que caso ele ataque a sua cidade, a única forma de derrotá-lo completamente é outro monstro ainda mais forte vindo e derrotá-lo, o que, convenhamos, traria mais caos, mais destruição e mais pessoas, incluindo você nessa equação, poderiam acabar sendo mortas. Mas aí, vamos elevar um pouco a linha de raciocínio e pensar um pouco mais além dessa comparação. Você sobrevive a um ataque de caju. Parabéns, você sobreviveu ao mínimo desse universo. Porque dentro daqui, um ataque kaiju é considerado um desastre natural, ou seja, um kaiju atacando uma cidade equivale a um terremoto, um vendaval, um tsunami, um furacão ou até uma erupção de um vulcão ativo. Pois é, isso aqui é o mínimo. Você sobreviver aqui é no máximo muita sorte, porque depois disso você ainda vai ter que lidar com muita coisa. A começar com os super-heróis. Um super-herói pode acabar fazendo um descuido na hora de tentar proteger uma pessoa. E isso pode acabar influenciando para a morte acidental dessa pessoa. E lembrando que você pode muito bem ser essa pessoa. Mas tudo bem, se você não morre para um deslize ou um mau cuidado de um super-herói, talvez você morra de um ataque de um super-vilão. Porque aqui, pessoas que têm superpoderes nem sempre são boas. Então vão existir super-vilões. Talvez esse super vilão acabe te sequestrando e te matando para usar como exemplo. Mas se ele não faz isso, muito provavelmente ele vai acabar te matando de alguma outra forma durante a briga contra o super-herói. Seja ela derrubando o prédio que você tá com a sua força física, ou seja ela te matando simplesmente para provocar o herói. Simplesmente porque ele quer. Mas se você também sobrevive a essas outras duas coisas, talvez você morra para a Sociedade da Lua, que, lembrando, não tem vítimas em específico a serem focadas. Então, em algum momento da sua vida, você vai ser vítima da Sociedade da Lua sem precisar ter feito nada, que é um terceiro motivo para você ter medo da morte dentro desse universo de existência. Não é o suficiente, mas lembrando que ainda tem a Gangue da Prata, que aí sim você tem uma chance de poder evitar. Basta só não mexer com coisa errada, porque qualquer coisa você vai estar mexendo com uma coisa que você nem sabe que vai estar associada à Gangue da Prata. E aí, se você não morre da Gangue da Prata que vai lá cobrar de você, talvez você saia preso, porque você vai estar associado com alguma produção da Gangue da Prata e vão pensar que você é um integrante dessa sociedade, e aí você vai preso e sentenciado a anos de cadeia ou prisão perpétua, ou às vezes até você pode ser assassinado dentro da cadeia, simplesmente porque você fez uma coisa da qual você não sabia. Aí talvez, numa hipótese muito rasa, você seja liberado da cadeia porque descobriram que você não tem nada associado com essa sociedade. Mas aí, você testemunha do nada, a cidade que você mora está sofrendo de uma invasão alienígena. E durante esse evento, alguns alienígenas vão matando alguns cidadãos inocentes, e você pode muito bem ser um deles. Então, até você esperar os heróis resolverem toda essa situação, você vai ter que procurar algum lugar para se esconder. E caso você não encontre, você é assassinado. E só Deus sabe de quais maneiras este alienígena vai querer matar você, dado em conta que muitas culturas não são iguais. E às vezes ele nem vai querer matar, talvez ele te leve para a nave dele, onde ele te torture de formas inimagináveis. Porque como a cultura deles é literalmente de outro mundo, uma técnica de tortura diferente pode te levar rapidamente a óbito de uma forma muito grave e torturosa. Agora, se você consegue sobreviver a isso tudo
que é fantasia e ficcional, eu duvido você sobreviver das coisas que são realistas, como por exemplo, bandidos, policiais corruptos, assassinos, serial killers, às vezes até, sei lá, um maníaco que fugiu do CAPS. Qualquer coisinha assim é motivo para querer te matar dentro desse universo. E se você consegue sobreviver até o final, parabéns, você é um grande sortudo. Mas e pensa, aquele seu amigo que não é tão inteligente e não tem uma linha de raciocínio tão direta quanto você. Será que ele conseguiria sobreviver dentro desse universo Resistência, considerando todas as coisas malucas que acontecem aqui? Bom, eu não sei. Mas e você, sabe? Monstros existem. Agora, depois de tudo que eu mencionei, como se já não fosse capaz de piorar, o universo Resistência ainda tem outra camada de periculosidade que consegue ser ainda mais letal para esse universo, que são os monstros. E aqui, tudo tá valendo. Sejam eles Mapinguari, Curupira, lobisomens, vampiros, Frankenstein, múmias, doppelgangers, skinwalkers, wendigos, e a lista aumenta considerando um monte de criaturas que você tem em outros folclores e mitologias, cara. O nível de periculosidade que tem aqui é tão grande que talvez, se você sobrevive a tudo que foi mencionado antes, aqui eu acho que você não sobrevive, porque o que é dito nas lendas e folclores se aplica aqui também. O multiverso é real. Aqui eu lhes apresento o ponto mais baixo da camada de todo o iceberg do universo Resistência, que é o multiverso Resistência. Várias linhas do tempo alternativas paralelas do universo, com histórias completamente diferentes que foram seguidas a partir de determinados pontos da linha do tempo que começaram a ser mudados, porque alguma coisa aconteceu de diferente. Exemplos bons que eu posso ditar aqui: em um universo paralelo, Exércitos e Galaxy não são os últimos da espécie, pois Bruton foi morto muito antes que ele pudesse assassinar sua própria espécie, e aqui é um futuro mais agradável e mais esperançoso para os dois. Em outro universo paralelo, o Bruton até conseguiu matar os seus filhotes, porém na hora que ele foi matar o Exércitos, ele acabou cometendo um deslize. Ele foi assassinado, porém ele deixou o ovo do Exércitos cair em um rio, e eventualmente esse ovo foi parar na tribo dos megaprimatos, fazendo com que Feral Kong e Exércitos fossem mais do que só irmãos de espírito. Ou seja, em um universo paralelo, o Exércitos e o Feral Kong são realmente irmãos, porque os pais do Feral Kong, que nunca morreram, adotaram o Exércitos quando ele ainda era filhote e cuidaram dele até ele crescer. Basicamente uma história de Tarzan aqui. Outro exemplo muito bom: em um universo paralelo, o Cerberus realmente conseguiu matar o Hydra e foi declarado o novo rei dos monstros, onde aqui ele conseguiu atingir seus objetivos e conseguiu se provar como um monstro muito maior do que ele realmente aparenta ser. Mas vocês já viram muitas vezes que a vida não é um grande mar de flores, e assim como no multiverso existem eventos bons, também existem eventos muito ruins. Por exemplo, em um universo alternativo, o Bruton conseguiu aniquilar toda a espécie dele, e isto inclui os seus próprios filhos e o Exércitos. Então aqui não existe um Exércitos para salvar tudo no final. Outro exemplo muito ruim é que em um universo paralelo, na tentativa do Exércitos assassinar o Hydra, ele infelizmente acabou sendo brutalmente assassinado pelo próprio Hydra, fazendo com que assim o Hydra consiga concluir o seu plano e exterminou toda a humanidade do planeta, o que infelizmente inclui todos os humanos dentro das operações da CIV. Outro exemplo ruim é um universo paralelo onde a Galaxy, ao ingerir frutas caju demais, acabou se transformando em uma espécie de abominação genética muito parecida com a que foi o Beckle Spinax, se transformando então numa versão vilã de si mesma. Tentar calcular o que vai acontecer nesse grande multiverso é uma missão praticamente impossível, até porque no momento em que nos encontramos a linha do tempo está incompleta, muita coisa ainda falta acontecer. Então dentro do multiverso, muitas e infinitas coisas já aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer de forma infinita vezes infinito. E o quão longe isso pode chegar? Bom, chega a ser assustador.
Então é isso, gente. O vídeo foi exatamente esse. Eu sei que não é aquela coisa que vocês estavam esperando, com aquela edição epilúrgica dos episódios do Universo Resistência que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, mas eu quis fazer uma coisa diferente, um pouco quanto fora da curva. Então eu extrapolei naquele negócio de você criar a imaginação em imaginar as cenas do que está sendo dito. Então basicamente eu criei um vídeo que você pode assistir muito bem enquanto está fazendo outra coisa, seja ela almoçando, às vezes fazendo tarefas domiciliares, estudando ou fazendo alguma outra coisa. É uma pegada mais diferente que eu quis fazer, mas que claro, deu muito trabalho porque como vocês estão vendo, o vídeo deu mais de 1 hora e eu nunca esperei fazer um vídeo desses. Nenhum episódio meu na verdade chegou a essa altura de duração. Mas, como é um vídeo muito especial que eu quis fazer por livre e espontânea vontade, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço humildemente para que vocês deixem o like e se inscrevam no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube, que é uma das coisas muito difíceis de fazer. E eu quero pedir para vocês divulgarem esse canal para outras pessoas poderem ter acesso às histórias que eu conto aqui. Não só neste canal, mas como também no meu canal de dublagens, que eu acho que vai dar mais certo que esse daqui, apesar de que eu quero que os dois deem tanto certo juntos. Mas o vídeo é esse, espero que tenham gostado, vou ficando por aqui. Até uma próxima e eu prometo que assim que as coisas melhorarem, eu posto mais vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.